Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo de hoje é sobre um tema muito relacionado com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é a humildade. Por quê? Porque há uma íntima relação entre a humildade e as graças que o Sagrado Coração de Jesus deseja distribuir, e só distribui para os corações humildes. Então é um tema que prepara muito as almas para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Meu nome é Atílio Faoro, eu estou gravando esse vídeo como voluntário da campanha Apostolado Sagrado Coração de Jesus. Eu anuncio que você pode, desde logo, vendo esse vídeo, participar de um modo simples da campanha, fazendo o seu clique e fazendo com que o canal ganhe em notoriedade e, eventualmente, também você inscrever-se no canal tocando o sininho para receber as novas notificações. Bom, eu gostaria de dizer que eu estava pensando outro dia como que nós devemos fazer para conquistar o Brasil para o Sagrado Coração de Jesus. Essa é a finalidade desta campanha, conquistar o Brasil para o Sagrado Coração de Jesus. Mas, evidentemente, existe um grande obstáculo. O obstáculo é que, hoje em dia, a descristianização, as almas estão tremendamente afastadas de Deus. Então, não é um trabalho fácil. É um trabalho que, evidentemente, sem apoio da graça, sem apoio de Deus, sem apoio do Sagrado Coração de Jesus e por intermédio de Nossa Senhora, não há possibilidade nenhuma de obter uma conversão do Brasil. Mas nós, católicos, temos que nos dedicarmos e pedir ao Sagrado Coração de Jesus as graças para andar neste caminho. A finalidade, portanto, deste vídeo, como de outros vídeos que eu estou gravando, é que venha a nós o vosso reino, como nós rezamos no Padre Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que venha logo o reino de Jesus Cristo sobre a terra. Qual é então o grande obstáculo que existe para que o Sagrado Coração de Jesus reine nas almas? Simplificando um pouco, eu diria que o grande obstáculo poderia dizer que é o orgulho e a sensualidade. Na realidade, é orgulho, porque o orgulho é a fonte de todos os vícios. E por oposição à humildade, que é a fonte de todas as virtudes. Será que eu preciso explicar a você que está me ouvindo como as almas estão cheias de orgulho hoje? O que é orgulho? Orgulho é o vício por onde a pessoa se estima e se considera como Deus. Isso é o que diz Bossuet. Bossuet diz: é uma depravação, usa essa palavra muito forte, por onde o homem se coloca no lugar de Deus e se atribui a si todas as qualidades que ele tem, de inteligência, de saúde, de lugar, ele se atribui a si. Ele não reconhece nada de Deus. E por isso, Santo Afonso de Ligório diz: os orgulhosos são afastados de Deus. Deus abomina os orgulhosos. E ele diz: por que Deus abomina os orgulhosos? Por 3 razões. Porque os orgulhosos são ladrões, são cegos e são mentirosos. Ladrões porque eles roubam aquilo que é de Deus e tomam como se fosse deles. Cegos porque eles não encontram, senão eles mesmos não querem ver, dar às coisas o seu valor, ou seja, dar valor à graça de Deus. Em terceiro lugar, eles são mentirosos, porque eles consideram que os bens que eles têm são deles. Ora, tudo vem de Deus. Que seríamos nós se não tivéssemos desde logo criados? Então, nossa finalidade na Terra é uma só. Nós
fomos trazidos à Terra, criados por graça de Deus, para estar nesse mundo num período de prova e depois, para depois estar também passar desta prova no céu junto com Deus. Então, nossa finalidade não existe senão em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o mundo de hoje é tremendamente orgulhoso, se orgulha por todos os lados. Eu cito apenas um exemplo que me dá mal-estar quando eu cito isso, mas quando eu vejo essas marchas de pessoas perversas que têm um pecado contra a natureza e que usam esse pecado contra a natureza para se glorificar, que mais se pode esperar de um mundo tão orgulhoso? E chegam a chamar marcha do orgulho homossexual. Como se pode conceber que haja no mundo de hoje uma coisa mais abominável diante de Deus do que o pecado contra a natureza? Mas digamos, se fosse ainda reservado, mas não publicamente reconhecido e ventilado, aproveitado por todas as mídias como exemplo, né? E pelas leis que reconhecem esse pecado como se fosse uma coisa normal. Bom, então nós estamos num mundo em que, para que nosso Senhor Jesus Cristo venha, é preciso que haja almas humildes. Então, o que me parece importante aqui é mostrar o seguinte: vamos falar da humildade. Nada melhor para mostrar o que é humildade do que a ladainha da humildade do cardeal Merry Delval, que foi secretário de Estado do grande Papa São Pio X. E a humildade, o que é? A humildade é aquela virtude por onde nós reconhecemos que tudo vem de Deus, que nós, de nossa parte, só somos pecado e miséria. E se nós não tivermos esse estado de espírito, essa virtude, não existe salvação. Por isso, São Tomás de Aquino diz que a virtude da humildade não é a primeira das virtudes, porque há outras virtudes maiores, que é o amor de Deus, mas ela é a primeira na ordem da conquista das outras virtudes, como um edifício. Um edifício precisa de um fundamento. Qual é o fundamento? É a virtude da humildade. Então, diz o cardeal Merry Delval, o cardeal Merry Delval fez uma ladainha que chama-se Ladainha da Humildade. Eu vou ler para que vocês vejam como ela exprime bem a humildade e como ela está em choque com o mundo de hoje. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido. Às vezes nós não temos escolha, outros escolhem e colocam nossa posição secundariamente. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado. Quanta vaidade, às vezes, não só aqueles que têm posição importante, mas os que às vezes não têm, sentem um especial prazer mundano de ser consultado. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Então são essas primeiras jaculatórias, mas vêm acompanhadas agora de um segundo conjunto, e que completam aquele que quer ser humilde. Do receio de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do desejo de sofrer repulsas, livrai-me, Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Oh, como é importante isso! Quantas vezes nós somos esquecidos e ficamos... nós não esquecemos que fomos esquecidos, né? A nossa vaidade é tanta que a gente não quer ser esquecido, mas às vezes acontece
que nós, em vez de sermos esquecidos pelos homens, nós deveríamos querer jamais ser esquecidos de Deus e não ser esquecidos dos homens. É nesse sentido que está dito aqui. Do desejo de ser ridicularizado. Muitas vezes somos ridicularizados por defender a fé católica. Do receio de ser difamado, livrai-me, Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Terceiro conjunto de jaculatórias. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser estimados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e eu possa ser diminuído. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser proferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo que for possível. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Estas jaculatórias exprimem bem aquilo que nós deveríamos ter continuamente diante dos olhos. E sermos assim humildes. A humildade, ela é irresistível aos olhos de Deus. Então, eu queria deixar esse comentário para que os nossos corações se abram a Nosso Senhor, se abram ao Sagrado Coração de Jesus, e o caminho que nos leva a Ele é a prática da humildade. Vejam na história dos santos, todos os santos praticaram humildade. Então, é possível nós também sermos santos praticando humildade. É o primeiro passo e eu convido a você que está me ouvindo a recitar esta ladainha que está aqui na descrição. Vou pôr aqui embaixo na descrição a ladainha. Você pode copiar e você pode rezar e pedir ao Sagrado Coração de Jesus que abençoe esse seu caminho rumo à santidade, rumo à vitória do Sagrado Coração de Jesus em todas as almas e no nosso querido Brasil. Eu termino lembrando o seguinte, que nós temos uma missa, que é a missa de pedidos do Sagrado Coração de Jesus, onde você pode colocar as intenções que você deseja, tudo que você está precisando, espiritualmente como materialmente, peça ao Sagrado Coração de Jesus. Peça humildemente ao Sagrado Coração de Jesus, quer dizer, com espírito de que nós não somos nada e que tudo vem de Deus, e é uma missa de pedidos, a inscrição é gratuita, e não deixe para depois, peça agora mesmo, no fim deste vídeo, não esquecendo, evidentemente, de, se você gostou deste vídeo, deixar o seu like. Que Deus ajude a todos, Sagrado Coração de Jesus, tenha confiança em vós.